Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti.
Jesus, eu preciso de ti. Bom dia, irmãos! Bem-vindo ao nosso culto online da IBP Jundiaí. Nós ficamos muito felizes de estar aqui com você mais esse domingo. Eu quero te convidar a continuar esse tempo de louvor e se você entende e deseja no seu coração contribuir com o nosso ministério, os nossos dados bancários ficarão aqui embaixo na tela. Se você tem algum pedido de oração ou quer se conectar com a gente de alguma maneira, você pode comentar aqui embaixo, nós podemos responder, podemos conversar, mas você também pode mandar uma mensagem para nós, ou através do Messenger do Face, ou através do Direct do Instagram, ou mesmo no WhatsApp. O nosso número também vai ficar aqui embaixo na tela e nós ficaremos muito felizes em falar com você. Se você precisa de alguma oração, precisa de algum conselho, fique sabendo, nós estamos disponíveis para te ajudar. Que você curta bastante esse tempo, esse domingo de manhã e que Deus te abençoe. Bom dia. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, a gente recebe muitas vezes notícias tristes de pessoas que estão indo embora, que estão nos deixando. E essas pessoas muitas vezes elas têm projetos, sonhos em seu coração, expectativa de futuro. E muitas vezes essas expectativas são frustradas com momentos como esse. Apesar disso, nós podemos confiar em Deus, que o nosso futuro e a nossa vida está nas mãos do Senhor. E que a gente precisa descansar no Senhor, que o Senhor tem controle de todas as coisas. Apesar dos problemas, apesar dos males, apesar das dificuldades, a Bíblia diz que Deus transforma o mal em bem. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Nós vamos orar e depois nós vamos ler um texto de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Você pode abrir esse texto aí na sua casa. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por mais um dia na Tua presença, por mais um tempo, Senhor, que nós separamos, especialmente, Pai, para ouvir a Tua palavra, para encher o nosso coração e para ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, falando com cada pessoa que está nos ouvindo agora, Pai. Que o Senhor toque cada vida, Senhor, transforme, faça a Tua obra completa na vida dessas pessoas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero então dividir com vocês aqui o texto de Gênesis, capítulo 5, versículo 20, que ele diz assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Uma das grandes preocupações de grande parte das pessoas diz respeito ao futuro. Muitas pessoas têm medo do futuro, têm medo do que possa vir a acontecer, têm medo de assaltos, têm medo de doenças, têm medo da solidão, enfim, de muitas outras situações que a gente poderia enumerar. O que o futuro tem reservado para mim é a pergunta que muita gente às vezes não fala, mas pensa no seu interior, né? É a pergunta que está no coração de todas as pessoas. O que o futuro tem reservado para mim? Aqueles que têm sua vida em Deus perguntam o que Deus tem reservado para mim. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós gostamos de nos focar nas promessas de Deus e sempre ancoramos a nossa vida naquilo que existe de bom, o que há de bom nessas promessas. E a gente sempre espera que alguma coisa possa ser conquistada. E nós sonhamos, nós planejamos, então nós sonhamos com a casa que nós queremos conquistar, nós queremos conquistar um novo emprego, um emprego melhor, uma vida melhor, porque nós cremos que Deus tem essas coisas para a nossa vida, e eu creio que Deus tem o melhor para nós sempre.
E nós sempre focamos naquilo que é bom. Nós nunca pensamos na possibilidade, por exemplo, de passar pelo deserto, de enfrentar os desafios dos dias quentes e das noites frias, dos animais peçonhentos, o clima seco do deserto, a escassez de água, as tempestades de areia, a dificuldade de locomoção e muitas vezes até a falta de alimento. No contexto do texto que nós lemos, José aqui era o governador do Egito. Deus o levantou como segundo homem depois de Faraó. Mas a sua vida anterior foi muito difícil. Ele foi maltratado pelos seus irmãos, que por causa de ciúmes intentaram matá-lo. Durante 13 anos, José viveu como escravo, prisioneiro, abandonado pela família que o vendeu. Isso, por si só, já é uma grande dor. Ele passou grande parte desse tempo de provação separado de seu pai, sem saber se um dia voltaria a vê-lo novamente. Apesar disso, Deus o usou como um instrumento de bênção para toda a sua família, levando-os para o Egito numa época de extrema fome na terra naquela época. Apesar de verem o que José tinha feito por eles, seus irmãos ainda o temiam, achando que em algum momento após a morte de Jacó, seu pai, José se vingaria deles. Mas o que vemos no relato bíblico não é uma pessoa rancorosa e vingativa. O que vemos no relato é de alguém com coração amoroso, que via toda aquela situação como uma provisão de Deus que cuidou de Israel para que Israel tivesse um futuro, para que a família de Jacó, chamado Israel, tivesse um futuro. Ainda assim, ele podia dizer a seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bênção. Há algo nas atitudes de José durante todo esse tempo de provação que nos chama a atenção e que nós precisamos aprender para a nossa própria vida. Seus irmãos o odiavam e tentavam de alguma forma se livrar dele. Pretendiam matá-lo quando uma caravana de mercadores chegou. José foi vendido então como escravo e foi levado lá para o Egito. Quando lemos essa história registrada na Bíblia, nós descobrimos que Deus soberanamente estava trabalhando para cumprir o seu propósito na vida de José. Como qualquer um de nós, José não sabia o que o futuro lhe reservava. Mas ele confiava na bondade e soberania de Deus e sabia que Deus estava no controle da sua vida. 13 anos se passaram sem que José pudesse ver alguma ação de Deus. Tudo o que lhe acontecia parecia que Deus estava distante dele. Ele não via o resultado daquilo que ele aguardava, que ele ansiava, que ele esperava. Uma mudança de vida, uma mudança da sua história, uma mudança talvez da própria dor que ele estava vivendo naquele momento. Ele não via a intervenção de Deus para mudar a sua sorte. A nossa expectativa é sempre que, se nós estamos passando por um tempo de dificuldade e a gente confia em Deus, a nossa expectativa é que Deus venha em nosso socorro. E nós queremos que isso aconteça de uma forma rápida. Acredito que todas as pessoas em alguns momentos da sua vida passaram ou passam por situações difíceis, seja uma doença difícil, um relacionamento complicado, um revés financeiro, outra situação qualquer. Todas essas situações, sem exceção, têm a tendência de abalar a nossa fé, de levar o homem a duvidar de Deus e de suas promessas.
e de até mesmo duvidar da bondade de Deus e do amor de Deus por nós. Algumas vezes passamos por provações, por coisas que outros fazem contra nós. Não raras vezes nós ouvimos falar de pessoas más que tentam prejudicar outras pessoas. Às vezes são pessoas da sua própria família. Cada vez mais ouvimos falar de pais que abusam sexualmente de seus filhos pequenos e causam grande estrago emocional na vida deles. No caso de José foi o abuso emocional, o desprezo de seus irmãos e o ódio que sentiam por causa do ciúme, porque Jacó, o seu pai, tinha José como filho favorito e eles não gostavam muito dessa história. O pior de tudo isso é que nós podemos ver que muitas vezes as pessoas que te prejudicaram de alguma maneira, elas parecem estar se dando muito bem nas coisas que elas empreitam, nas coisas que elas fazem. Enquanto José estava no Egito, vivendo como escravo, seus irmãos estavam vivendo uma vida normal. Seus irmãos que mentiram para seu pai Jacó sobre a morte de José, eles estavam vivendo suas vidas normalmente, apesar de distantes de Deus. E quando você olha para uma situação como essa, e você tem um coração de servir a Deus, e olha para o vizinho, olha para quem está do seu lado, e que vê alguém que não tem o seu coração rendido a Deus da mesma maneira, tendo uma vida normal, tendo uma vida mais tranquila, né? Tudo dando bem, tudo acontecendo de maneira boa para eles, e você olha para a sua vida e você tem o seu coração totalmente rendido ao Senhor, mas a sua vida parece que não está tão bem assim. E a tendência é que nós, muitas vezes, acabamos perdendo a nossa fé. José não imaginava, né, que nesse tempo de provação, Deus o estava preparando para ser o segundo homem mais importante do Egito naquela época. Sabe, meu amado, você não sabe o que Deus tem para você. E muitas vezes Deus tem algo maravilhoso para você que você jamais imagina e nem sabe ou nem imaginaria como pudesse chegar num lugar como esse, ou numa situação, ou numa posição como esta, porque não tem ideia, né, de que isso pudesse inclusive ser possível na sua vida. Mas Deus tem algo de maravilhoso para você e para a sua vida. Se você tem sido injustiçado, humanamente falando, em alguma área da sua vida, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja em qualquer outra situação, saiba que por mais difícil que possa ser essa situação, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. E aquilo que Ele tem planejado, Deus vai cumprir na sua vida se você permitir que Ele o faça. Quando lemos a história de Jó, nós vemos que os sabeus, os caldeus, povos que viviam ali ao redor, eles foram pessoas impiedosas, agindo sob o comando do diabo, para trazer destruição sobre a família de Jó. Apesar de ter dado permissão para que isso acontecesse, Deus estava no controle de tudo. É verdade, eu estou dizendo que quem deu permissão para o diabo usar essas pessoas foi Deus. Deus permitiu que isso acontecesse, mas Deus estava no controle de tudo. Juízes conta a história de Sansão, um homem que Deus levantou como um libertador de Israel no seu tempo. No capítulo 14 de Juízes, nós vemos que Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia e que isto veio a ser visto pelos seus pais como algo muito ruim. Porque eles sabiam, né? Deus havia instruído a nação de Israel que eles não deviam se misturar com outros povos através do casamento. Eles deviam casar entre si ali, né? Entre as pessoas da própria comunidade judaica.
O verso 4 nos diz que seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, muitas vezes, queridos, nós passamos por situações, sim, porque Deus tem propósitos na nossa vida e para que isto aconteça, algumas coisas podem fugir dos nossos planos, mas elas não fogem dos planos que Deus tem para nós. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender esses caminhos que para nós parecem meio tortos, mas Deus está no controle de tudo. Deus levantou Sansão para ser o libertador de Israel e permitiu que a falha de Sansão fosse usada para o propósito dele. É verdade. Às vezes a gente toma alguns caminhos que não são os melhores, que não era aquilo que Deus queria, mas muitas vezes Deus vai usar essas situações difíceis na nossa vida, de escolhas que nós fazemos erradas, para nos tratar, para tratar a nossa vida e nos fazer voltar àquilo que é o projeto dele, aquilo que é o propósito dele, estabelecido por ele para a nossa vida. Nós vemos a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei poderoso que Deus usou para cumprir o seu propósito. Um rei que reconheceu o Deus de Israel como sendo o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. No capítulo 25, versículo 9 de Jeremias, nós vemos registrado que Deus o chama de seu servo. Deus chama Nabucodonosor de seu servo. Apesar disso, nós não vemos em nenhum momento registrado na Bíblia ou declarado na Bíblia que Nabucodonosor se converteu ao Senhor. Ou um outro rei usado por Deus também foi o rei Ciro, um rei pagão, que ele é chamado em Isaías 45, versículo 1, de ungido do Senhor, pois Deus usou para promover libertação ao povo de Israel. Também não temos registro nenhum dizendo que Ciro se converteu ao Senhor, entregou a sua vida ao Senhor, que ele se converteu, né, dos seus maus caminhos. José confiou na soberania de Deus. Ele confiou na vontade de Deus sobre a sua vida, apesar de ter vivido tantos males que julgava injusto sobre a sua própria vida. Ele poderia pensar, enquanto ele passava pela provação, por que eu obedeci meu pai para xeretar a vida dos meus irmãos em Siquém? Eu poderia ter ficado na minha casa e nada teria acontecido. E se eu fui, e chegando lá, eles não estavam no lugar onde eles deviam estar, por que eu dei ouvidos àquele homem que disse que sabia onde os meus irmãos estavam e me indicou o lugar, dizendo, olha, eles estão em Dotã, você os encontrará lá? Aquilo devia ser um sinal para mim, né, de que eu devia ter voltado para casa, mas por que eu fui atrás dele? E por que a caravana de ismaelitas chegou no justo momento que Rúben tentava convencer os meus irmãos a me levar de volta para casa? Às vezes você fica pensando em tantas situações que talvez você pudesse ter evitado e não evitou. Mas Deus está no controle dessas situações. E Deus estava no controle da situação na vida de José. Deus está no controle até mesmo das pequenas coisas que acontecem na nossa vida, na sua vida. Você pode estar atrasado para um compromisso importante e no meio do caminho seu carro dá uma pane, ou pega um grande engarrafamento, e você tem que parar, e muitas vezes você se irrita com isto, porque você tem um compromisso a cumprir, porque você tem um lugar para chegar, porque você tem pessoas para encontrar e você não pode chegar no momento adequado. O que nós podemos ver com tudo isso, queridos, é que, apesar de toda essa situação, Deus sempre nos coloca no caminho que nós devemos estar, no lugar onde nós devemos estar para cumprir
o propósito dele na nossa vida. Quando nós vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 8, 28, ele diz assim, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se o teu coração está em fazer a vontade do Senhor, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das situações difíceis que talvez você esteja enfrentando, saiba que Deus tem o controle da sua vida e todas as coisas que acontecem é para o seu bem, é para o seu bem. Quais as lições que nós podemos tirar para a nossa vida dessa história? A primeira coisa que eu vejo que nós precisamos aprender, queridos, é que nós precisamos ser fiéis a Deus em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação, seja ela boa ou seja ela ruim, seja ela agradável ou seja ela desagradável, seja aquilo que a gente espera ou não seja aquilo que a gente espera, nós precisamos aprender a ser fiéis a Deus em toda e qualquer situação. José ele foi lançado num poço com a possibilidade de somente sair morto pelos seus irmãos daquele lugar. Quando ele foi comprado por mercadores, tornou-se escravo no Egito. Uma sequência de fatos nada agradáveis, né? Parece que cada vez que você dá um passo, uma caminhada, você está indo para alguma coisa cada vez pior. Lá no Egito ele foi acusado injustamente de assédio sexual e foi preso. Depois disso, foi usado por Deus para interpretar o sonho de um homem que veio a ser liberto da prisão com a promessa de ajudar José. E, no entanto, aquele homem se esqueceu de José. Mais 2 anos se passaram e José ficou ali no esquecimento, sem a expectativa de sair daquele lugar. O que nós vemos, apesar disso, queridos, que mesmo assim, José confiou, José permaneceu fiel a Deus nas suas adversidades. E quando a gente lê a história de José, nós podemos enxergar alguém não rancoroso, mas alguém que talvez levantasse todos os dias de manhã com a expectativa e esperança no seu coração de que o socorro estava vindo. Alegria no seu coração porque ele sabia que Deus era o seu socorro, era o seu amparo, era a sua fortaleza. Essa é a atitude que nós precisamos ter, que eu e você precisamos ter também. Segunda coisa que nós precisamos entender é que Deus é bom em todo tempo. Jeremias 29, 11, ele diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Outra versão diz, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus diz para você e para mim, eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. Um pensamento de paz e não de mal. Deus pensa em todo o tempo no bem que Ele tem para a nossa vida. Nós muitas vezes não compreendemos isto porque nós não enxergamos o que Deus está fazendo e nós não conseguimos imaginar que talvez em alguma situação que aparentemente seja ruim na nossa vida, exista algo de bom. Mas há sempre um propósito de bondade nas coisas que Deus controla na nossa vida. Nós muitas vezes costumamos reconhecer a bondade de Deus apenas quando a bênção nos alcança e jamais nas provações. E nas provações nós somos fortalecidos se nós permitirmos que Deus nos trabalhe na nossa vida, que Deus trabalhe no nosso coração. E a terceira coisa que nós precisamos aprender, confiar em Deus é uma decisão, não é um sentimento. Confiar em Deus é algo que eu decido fazer porque eu sei quem Deus é.
Eu conheço o Senhor, eu sei que Deus já tem feito grandes coisas na minha vida e que Ele vai fazer muito mais. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. Então não importa o que você está vivendo ou esteja vivendo, coloque os seus olhos e o coração no Senhor, confiando plenamente no cuidado dele sobre a sua vida. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que acontece ao seu redor, mas olhe para ele, coloque o teu coração nele, coloque a tua confiança nele somente. Em quarto lugar, se você ama a Deus, saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem. Se você confiar no Senhor, no final, tudo vai dar certo. No final, tudo vai ser bênção na sua vida. E por último, eu quero dizer para você, confia no Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Está passando por dificuldades, está passando por problemas difíceis. Saiba que no final das contas, Deus transforma o mal em bem, que Deus transforma as coisas ruins que acontecem na nossa vida em bênção na nossa vida. Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, confiou no Senhor e experimentou o melhor que Deus tinha para a vida dele. Que você possa experimentar isto também, que você possa, apesar das dificuldades e problemas que você está vivendo, você possa confiar em Deus, que no final tudo vai dar certo, que no final Deus tem uma grande bênção a realizar na tua vida. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos ao culto online da Igreja Bíblica da Paz de Jundiaí. Que você possa adorar o Senhor conosco. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha é. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Oh.
Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço.